todos. Então, muito obrigado pela convite de novo. Então, eu vou falar aqui da distinção política entre os conceitos de esquerda e de direita, que é uma distinção muito famosa, através de uma abordagem analítica. Vai consistir em 4 partes, incluindo referências a Kripke, referências a Quine, referências também a uma analogia entre os valores lógicos e os valores políticos. Geralmente, um debate atual sobre a razão pela qual deveríamos manter a distinção esquerda-direita. Tem aqueles que vão pensar que essa distinção é ultrapassada, tipo Ana de Benoit, e aqueles que vão dizer que, além dessa crítica, a distinção esquerda-direita ainda faz sentido dentro da distinção de 2 populismos. Isso é a posição de Chantal Mouffe, por exemplo. Entre de Benoit e Mouffe, tem uma discordância sobre a razão pela qual a relevância da distinção esquerda-direita. Para saber que tem razão, que está certa aqui, a questão é o que são os critérios de desacordo entre eles, e também uma questão de saber se tem critérios de verdade para justificar a relevância da distinção entre esquerda e direita na política. Isso vai ser uma ocasião para aplicar o que eu chamaria de um caso de engenharia conceitual. A distinção esquerda-direita seria uma maneira de introduzir questões tais que, por exemplo, revisar um conceito implica mudar de sujeito, sobre as palavras lógicas, ou como individuar os conceitos, o significado de palavras. E outro caso é como poderíamos fazer para melhorar a definição dos conceitos. Questão que vamos abordar aqui através da questão política esquerda-direita. Geralmente, é uma abordagem descritiva na ciência política, que é bastante empírica. Isto é, uma explicação, uma análise empírica dos conceitos, através de um panorama espacial das nações e histórico, através de contextos históricos diferentes. Isso é a abordagem padronizada. Outra abordagem que eu vou promover aqui será uma abordagem normativa da distinção esquerda-direita, isto é, uma análise conceitual das relações lógicas entre os conceitos políticos do âmbito político, que será chamado geralmente de ideologias. Será a abordagem que eu vou promover aqui. E Bobbio é importante nesse respeito como um fundador da análise, abordagem analítica da política. Um padrão ideal para fazer essa explicação dos conceitos seria a busca de condições necessárias e suficientes. Por exemplo, se poderíamos dizer X é de esquerda ou de direita se somente se ele vai satisfazer tais conceitos ou tais ideologias, seria uma situação ideal. Mas a mesma coisa que para Kripke foi difícil definir uma teoria dos nomes próprios, aqui vai ser difícil também aplicar esse padrão lógico para definir os conceitos de esquerda e direita. Mas eu vou aqui propor essa abordagem, essa explicação de tipo analítica e lógica. Isso vai ser feito a partir de uma filosofia comparativa, isto é, através de uma análise de conceitos, de famílias de conceitos, tais que aqui 3 casos. Eu vou falar apenas dos julgamentos e das atitudes políticas, mas tem também os desejos. Nos 3 casos aqui conceituais, sempre tem um par de 2 conceitos x e y, tais que x vai expressar um estado de coisas e y um meio para alcançar um fim. A verdade como os julgamentos, a felicidade como os desejos e o bem comum como as atitudes políticas. E vai aparecer também o mesmo padrão conceitual, a mesma grilha analítica. Você sabe que na teoria dominante dos julgamentos, a teoria de Kant, tem essa distinção já entre 2 tipos de conceitos, a distinção analítico-sintético e a priori e posteriori. Cada desses conceitos sendo oposto ou contraditório em relação a outro. Isso vai produzir uma classificação abrangente de 4 tipos de julgamentos. Isto é, como se sabe, analítico a priori, analítico a posteriori, sintético a priori e sintético a posteriori. Uma ideia interessante, importante na filosofia dominante, na tradição dominante da filosofia de Kant até a Quine, vamos dizer, é a ideia segundo a qual teria uma equivalência lógica entre os conceitos de necessidade e de a prioricidade. Isso implicaria que, nesse caso, que não pode ter nenhuma verdade necessária a posteriori e não poderia ter também nenhuma verdade contingente a priori. Isso é a ideia padronizada. Contra essa equivalência lógica,
tem Krupke que no nomear a necessidade vai introduzir a ideia segundo a qual não teria nenhuma equivalência lógica entre os conceitos de necessidade e de a prioricidade. E vou citar aqui Krupke. Nas discussões contemporâneas, são poucas as pessoas, ou nenhuma, que fazem a distinção entre os conceitos de uma afirmação ser a priori e de ser necessária. De qualquer modo, aqui não vou usar os termos a priori e necessário como se fossem intermutáveis. Isso significa que Krupke vai rejeitar a equivalência lógica entre os conceitos de necessidade e de analiticidade. E, através desse caso, ele vai introduzir uma distinção entre dois tipos de necessidade. Ele vai dizer já que o que significa analiticidade é um tipo de necessidade. Vou citá-lo de novo. Estou a pressupor que uma verdade analítica é uma verdade que depende de significados em sentido estrito e que, portanto, é necessária e a priori. Isso será um primeiro tipo de necessidade, a necessidade lógica, que vai opor à necessidade metafísica e, dessa maneira, rejeitar a equivalência lógica alegada entre os conceitos de necessidade e de necessidade. Isso é o padrão geral. E vou aplicar aqui o mesmo tipo de raciocínio entre Kant e Krupke sobre a ciência política. Na teoria padronizada ou dominante das atitudes políticas, tem, de novo, dois tipos de conceitos apareados, então a esquerda e a direita, como se sabe, opostos, e conservadorismo e progressivismo. O resultado é, de novo, um conjunto de quatro tipos de atitudes, isto é, a direita conservadora, a direita progressivista, a esquerda conservadora e a esquerda progressivista. Do mesmo jeito, tem uma ideia geral segundo a qual teria uma relação de equivalência lógica, de novo, entre dois conceitos aqui que são a direita e o conservadorismo. Se fosse o caso, então, se for o caso, não teria, nesse caso, nenhuma direita progressivista, da mesma maneira que não teria nenhuma esquerda conservadora. Contra essa opinião dominante, eu vou aqui defender a ideia segundo a qual não teria nenhuma equivalência lógica entre os conceitos de direita e de conservadorismo, e que essa equivalência lógica alegada é devida a uma confusão entre os conceitos de estado de coisas morais, vou explicar o que significa isso, e de direita. Isso significa que, da mesma maneira que para Krupke, uma necessidade pode ser ou lógica ou metafísica, da mesma maneira, a direita pode ser moral ou econômica, separadamente. Vamos definir, então, agora direita e esquerda para justificar essa classificação. Aqui, o que significa a direita seria a posição onde você vai manter o estado de coisas político atual, a fim de preservar a harmonia social. Enquanto a esquerda seria a posição oposta, contraditória, que consiste em alterar o estado de coisa atual a fim de obter a harmonia. Quando você vai definir direita, você vai fazer referência ao estado de coisas, que você vai manter como direitista. Nesse caso, tem de novo uma distinção entre dois tipos de estado de coisas, econômicos e morais. Um estado de coisa econômico significaria todos de produção e troca de bens materiais entre pessoas dentro de um espaço público. Enquanto o estado de coisas moral seria as normas de comportamento de indivíduos em um espaço. Então, a outra parte da definição é a distinção conservadorismo e progressivismo, dessa vez. O conservadorismo será definida como a atitude política que leva o grupo a ser o padrão de qualquer norma política, favorecendo as instituições coletivas, tais que a família, o Estado e a Igreja, sobre vontades particulares, e favorecendo também a noção de coexistência e a noção de existência. Em contraposição, o progressivismo seria a atitude política que vai considerar o indivíduo como padrão de qualquer norma política, favorecendo as vontades particulares sobre as instituições coletivas e também favorecendo a noção de existência sobre a noção de coexistência. A partir dessas definições, podemos aqui conceber um exemplo de direita progressivista. Isso seria chamado de libertarianismo, teorizada por Michel Kluskar, e que consistir em dois lados. O lado liberal, isto que vai promover o estado de coisas econômico, isso é um jeito de direita,
e também vai promover a emancipação do indivíduo em relação às normas coletivas. Isso vai ser o jeito libertarianista, que vai constituir progressivismo, direita progressivista. E uma posição e que aparece na tradição da ciência política é que essa posição aparece sempre como chamada de centro-esquerda. Aqui a tese é a seguinte, é que o significado apresentado aqui de centro-esquerda está baseado sobre uma confusão, de novo, entre progressivismo e esquerda. O segundo tipo de situação política diferente seria o caso da esquerda conservadora, que aparece como autocontraditória, de acordo com a tradição política. Um caso interessante seria o nacional-bolchevismo, de Ernst Niekisch, dos anos 20, foi a área esquerdista do nazismo, a origem. Ela é de factura anticapitalística, então de esquerda econômica, e ao mesmo tempo defende as instituições coletivas, tais que a família e a classe operária, isso é um jeito conservador. Esse tipo de atitude política está tradicionalmente apresentado como a extrema-direita. Mas aqui, de novo, podemos dizer que esse apelido de extrema-direita é o resultado de uma confusão conceitual entre os conceitos de conservadorismo e de direita. Bom, além dessa classificação nova das atitudes políticas, podemos contestar a distinção entre esquerda e direita, da mesma maneira que, na verdade, Quine contestou a distinção entre analiticidade e sinteticidade no seu artigo Os Dois Dogmas do Empirismo. Aqui vai aparecer também dois dogmas da ciência política. O primeiro dogma seria a noção de estado de coisas político. Quando você vai definir o estado de coisas político, você vai dizer isso é o que caracteriza a direita. Da mesma maneira que para caracterizar a direita, você vai usar o termo de estado de coisas político para caracterizar a direita. Isso vai produzir uma interdependência conceitual, uma circularidade lógica, semelhante à relação entre os conceitos de analiticidade e de necessidade, de acordo com Quine. O segundo dogma interessante seria o progressivismo. O progressivismo supõe o conceito, uma distinção entre os individuais e as instituições, o coletivo e o individual. Essa distinção parece tanto arbitrária quanto a distinção feita pelo empirismo radical entre os fatos e as teorias, no contexto epistemológico de Quine. Então, da mesma maneira que tem dois dogmas para Quine, tem dois dogmas aqui da ciência política. Estado de coisas e progressivismo. Isso poderia implicar uma rejeição da esquerda e da direita, que consistiria em rejeitar essa distinção porque ela será arbitrária demais, abstrata e inútil, irrelevante. Contra essa abordagem anti-esquerda-direita, eu vou defender, ao contrário, essa distinção bivalente. Dessa maneira, da maneira seguinte, eu vou dizer que a distinção não é irrelevante, ela é abstrata, mas não implica que esses dois conceitos são relevantes, porque, na verdade, os conceitos de esquerda-direita não são descriptivos, mas são conceitos normativos. E eles constituem o que podemos dizer são ideais regulatórias da ação. E isso significa que o que vai falar de direita e de esquerda vai fazer referência a valores políticos. Então, para explicar um pouco mais o que são esses valores, vamos fazer agora uma comparação entre os valores na política e os valores na lógica. Até agora, eu nunca falei ainda da distinção ou dos conceitos adicionais do centro e da extrema, que são muito importantes para caracterizar as posições políticas. Tem centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda. Aqui ainda não apareceu. Bobbio vai introduzir uma comparação entre a lógica e a política através dessa diada esquerda-direita, que parece como a diada entre a verdade e a falsidade na lógica. E vou citar aqui o Bobbio. 5 minutos. Perdão? 5 minutos. Ok. Se se quiser flertar com a linguagem da lógica, pode-se dizer que, enquanto a visão diádica da política, segundo a qual o espaço político é concebido como dividido em duas únicas partes, uma das quais exclui a outra e nada entre elas se interpõe, pode ser denominada de terceiro excluído, a visão triádica, que inclui entre direita e esquerda um espaço intermediário que não é nem de direita nem de esquerda, mas está entre uma e outra,
pode ser denominada de terceiro incluído. Isso é a primeira distinção conceitual interessante de Bobbio, terceiro incluído, a posição nem de direita nem de esquerda, que caracteriza o centro. Uma outra distinção seria como o terceiro inclusivo. Diferente do terceiro incluído e o terceiro inclusivo. O terceiro incluído busca um espaço entre dois opostos e, enfiando-se entre um e outro, não os elimina, mas as distancia. Impede que se toquem e entrem em choque, ou impede a alternativa seca ou direita ou esquerda, permitindo uma terceira solução. O terceiro inclusivo tende a ir além dos dois opostos e a englobá-los numa síntese superior, anulando-os enquanto tais. Isso seria o terceiro inclusivo. Bom, o que gostaria de fazer para terminar é defender, manter a bivalência contra o terceiro incluído e contra o terceiro inclusivo. Primeiramente, podemos dizer que o terceiro incluído aparece adentro da diada esquerda-direita. A partir de uma comparação com o que Sushko, na lógica, chamou de distinção entre valores lógicas e valores algébricas, podemos dizer que, da mesma maneira, tem valores designados ou não designados, ou tem um centro-esquerda que faz parte da esquerda e um centro-direita que ainda faz parte da direita e não da esquerda, e reciprocamente. Isso seria uma formalização da situação. Como caracterizar o centro de acordo com Bobbio? Precisamos de distinguir dois estados de coisas, econômicas e morais. A extrema-direita será um conjunto das duas direitas, morais e econômicas. A extrema-esquerda, um conjunto das duas esquerdas, morais e econômicas, enquanto o centro seria dentro dessa situação. Aqui aparece que o centro seria um tipo de combinação da esquerda e da direita, e nesse caso seria um exemplo de terceiro inclusivo. E vou mostrar o contrário aqui, que não é o caso. Bobbio vai dizer que para definir centro, precisamos dos conceitos de liberdade e de igualdade. Estes dois conceitos não são contraditórios, mas eles podem combinar esses dois conceitos, mas não ao mesmo nível. Isso significa que sempre o centro vai ou prevalecer a liberdade sobre a igualdade, ou prevalecer a igualdade sobre a liberdade. Isso vai produzir um centro-direita ou um centro-esquerda nos dois casos. Então, isso significa que centro-direita prevale a liberdade, centro-esquerda prevale a igualdade sobre a liberdade, e são os dois casos de direita e de esquerda separados. E a expressão nem da direita nem da esquerda significa apenas nem de extrema esquerda nem de extrema direita. Mas isso não vai produzir nenhuma contestação sobre a bivalência inicial. Bobbio vai explicar a situação da maneira seguinte, a partir de uma analogia com as cores. Interessante fazer essa comparação entre valores políticos e cores. Entre o branco e o preto, pode existir o cinza. Entre o dia e a noite, há o crepúsculo. Mas o cinza não elimina a diferença entre o branco e o preto. Nem o crepúsculo elimina a diferença entre a noite e o dia. Isso foi para o terceiro incluído. Sobre agora o terceiro inclusivo. A ideia é que essa posição política é inconsistente, porque ela vai fazer prevalecer, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, a liberdade e a igualdade. Isso vai produzir, como você pode ver aqui, uma inconsistência, porque você vai defender valores da direita e da esquerda ao mesmo tempo e produzir um discurso que não faz sentido, inconsistente. Isso vai ser a posição chamada de extremo centro ou de centro radical, que é ainda diferente da direita radical e da esquerda radical, que foi teorizada por o historiador quebequense Deneau. Para resumir e concluir, tem alguns materiais, alguns trabalhos em volta dessa distinção esquerda-direita. Tem, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, na UFG, um grupo de estudos que eu estou lidando. Amanhã, por exemplo, vamos fazer um debate com o cientista política de Lisboa sobre um artigo dele sobre o conceito de centro. Todos são bem-vindos para assistir e participar dessa sessão, porque é livre. Um trabalho segundo seria um artigo que estou preparando agora sobre as chamadas inferências políticas. Um livro em preparação também, Política Formal. Vou apresentar também uma palestra sobre as oposições políticas no ano que vem. E um tutorial sobre, no Congresso de Lógica Universal, sobre a relação entre lógica e política, com a colaboração das professoras Franca D'Agostini e Helena Ficara. Muito obrigado.
Muito obrigada, Fabian. Agora, então, nós temos 10 minutos para perguntas. Nós temos uma pergunta aqui do professor Nitamar. Ele escreve, então, muito obrigado pelo paper, Fabian. Você acredita que um termo como liberalismo, que parece remeter tanto a uma posição conservadora no Brasil, quanto progressiva nos Estados Unidos, também incorre na mesma confusão semântica entre o sentido descritivo e um sentido normativo? So, thanks for your question, Itamar. No, I think that there is no confusion between the descriptive and normative aspects of the political concepts, but there is a confusion within the normative aspect of both concepts between social liberalism and economic liberalism. Economic liberalism means promoting free market. So, in this case, it's clear that Bolsonaro promotes free market. He's liberal. But at the same time, he is not a social liberal because, for instance, Bolsonaro disapproves gay wedding, for instance. Yes, this is a case of social liberalism, emancipation from individual with respect to collective institutions, and emancipation from the market with respect to estatal decisions. That's economical liberalism. And so the difference between economical and social liberalism is very, very important because there is a logical independence, according to me, between both kinds of liberalism. But if you want to, for instance, listen to a liberal should say that social liberalism entails economical liberalism entails social liberalism. For instance, that was the position of Montesquieu, for instance, with the idea of a mild market. The free market creates something like a modification of attitudes, social attitudes. It should have the consequence social liberalism. That's an ideological position between the relations between both liberalisms. But according to me, there is a logical independence between social and economical liberalism. Just as for Kripke, there was a logical independence between metaphysical and logical necessity. Eu teria uma pergunta, Fabian. Seria com respeito ao método com o qual você está abordando esses assuntos políticos e essas classificações políticas, né, a partir da lógica. Então, assim, a minha pergunta seria que grau de vaguidade nos seus conceitos você admite, porque, de fato, nós temos muitos graus de posições, né? Você não acha que talvez você devesse incluir nas suas análises graus assim, dessas posições, né? Uma gradação dessas posições? Então a questão muito boa, muito obrigado, porque na verdade, quando se fala de graus de verdade, ao mesmo tempo você pode manter a bivalência de acordo com a distinção de Sushko que eu menciono na minha apresentação, e ao mesmo tempo você pode dar uma definição mais nítida das distinções políticas. E num artigo que eu escrevi recentemente, eu disse que os conceitos políticos aparecem como funcionando da mesma maneira que as cores. Por exemplo, não podemos dizer exatamente quando o verde vai se tornar vermelho, não podemos dizer exatamente onde fica a fronteira entre os dois. Isso é porque os conceitos de direita e esquerda são ideais regulatórios. Isso significa que não podemos definir esses termos como conceitos descritivos, mas são ideais que estão baseados sobre o uso de ideologias. Precisamos de ideologias de verdade, liberalismo, conservadorismo, feminismo, por exemplo, ambientalismo, para dar um conteúdo, um sentido a esses conceitos. E grau de verdade é uma das estratégias lógicas que podemos explicar e como os mesmos resultados, que da mesma maneira que para explicar paradoxos sólidos, por exemplo, podemos usar uma lógica difusa, pode ter também objeções sobre a relevância dessa técnica lógica. O domínio da política diz a mesma coisa, que não porque você vai multiplicar as distinções, os graus
de tendência de esquerda à direita, que você vai apagar a distinção geral entre esquerda e direita. E o que é interessante para mim é saber exatamente o que seriam as condições necessárias e suficientes para ser ainda de direita ou ser ainda de esquerda. Se possível, se fosse possível, senão, teria um discurso difuso e não faria sentido de falar da esquerda à direita. Mas esse discurso político é cheio de armadilhas, claramente. Obrigado. Muito obrigada. Bom, então, muito obrigada, Fabian, pela apresentação.